Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho. Quero agradecer a oportunidade, o convite e, como sempre, iniciamos com uma prece. Vamos iniciar os nossos estudos com uma prece, pedindo ao Pai Celestial paz, luz e harmonia para mais um Evangelho, para mais um ensinamento. Pedindo a permissão, Senhor, para que nos deixe o plano espiritual nos intuir nas melhores palavras, nas melhores colocações, para que entendamos o que seja falado e que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Criador. Iniciamos mais um Evangelho e que Deus abençoe a nossa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, e hoje o tema que nós vamos estudar é sofrimento e eutanásia. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, a 953, que diz: desgosto da vida, suicídio. E a questão é o seguinte: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Aí vem a resposta. É sempre culpado aquele que não guarda o término que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse término tenha chegado? E que um socorro inesperado não venha no último momento? Aí uma outra questão. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Aí vem uma outra resposta. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Aí, outra pergunta. Quais nesses casos as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Por diversas vezes, nós vemos crianças recém-nascidos desencarnarem. E pensamos assim: que desencarne precoce, né? Mas talvez possa ser o final de uma expiação interrompida. Todos nós vamos desencarnar um dia, isso é fato. Quando nós reencarnamos, nós temos duas certezas. Uma, que teremos um nome, a qual seremos chamados, e a outra, que iremos desencarnar. E não nos cabe julgar ou determinar esse dia e de que forma vai ser feito. Se mais sofrimento, se menos sofrimento. Isso não depende de nós. Isso irá acontecer conforme as nossas ações, conforme a nossa vivência, conforme aquilo, os nossos atos. Nós não temos o direito
de abreviar esse trajeto. Penso eu que não deva ser fácil participar, olhar uma pessoa, um ente querido, sofrer em cima de uma cama, ficar num estado vegetativo. Porém, devemos ter o pensamento que aquela condição é necessária, tanto para o enfermo quanto para as pessoas que cercam esse enfermo. A expiação, muitas vezes, é do grupo, não é só de quem virou um vegetal, né? Mesmo achando que essa condição é irremediável, o auxílio e o esclarecimento da situação poderá ajudar a encarar esse sofrimento. E muitas vezes vem de nós que estamos de fora. Esclarecer, falar sobre esse sofrimento. E não ajudar o paciente a encurtar esse trajeto. Todos queremos uma passagem dolor, né? Todos nós queremos uma passagem menos sofrida, uma morte menos sofrida. Mas isso não depende de nós. Ou melhor, depende das nossas ações, dos nossos atos. Mas quando isso não ocorre, nós temos que ter sabedoria e resignação para aceitar os desígnios de Deus. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Os avós paternos do Edson, que até é muito curioso, porque chamam-se vovó, avó Benedita e o vô Benedito. Então a gente os chamávamos de Vodita e Vodito. E como Vodito sempre foi um homem muito esperto, muito ativo, com seus 83 anos, ele acordava muito cedo, mania de velhinho, né? Acordar cedo. Mas enfim, ele acordava muito cedo, tinha os seus afazeres, né? Então dava conta dos seus afazeres, tal. E um dia, não diferente da sua rotina, ele acordou cedo, fez todo o seu serviço, tal, e ao término do seu trabalho doméstico, que arrumava uma coisa, outra, mexia numa coisa e outra, sempre, ele foi enrolar a mangueira, que ele já tinha lavado o quintal, então ele foi enrolar a mangueira. Ele sempre foi muito metódico, Vodito, né? Sempre foi assim, a mangueira dele era enroladinha como ninguém, organizadíssima. E aí ele enrolou a mangueira, terminou de enrolar a mangueira, colocou no cantinho dela, que era o lugar dela, e a avó Dita veio e falou assim: ô Dito, vai lavar a mão, vai se lavar, porque o almoço já está pronto. E vem almoçar, porque aí pelo menos você desempata na cozinha e eu termino logo e eu arrumo logo a cozinha, porque o final da tarde eu quero ficar tranquila. Aí ele falou: tá bom, velha, só que agora eu vou deitar um pouquinho, vou sentar um pouquinho no sofá para descansar um pouquinho, porque eu tô me sentindo um pouco cansado. Aí ela falou assim: mas você tá cansado? Não, eu só tô cansado, porque eu acabei agora o meu serviço e eu tô cansado. Aí ela resmungando, né? Também normal, ela resmungando, falou assim: ah, mas não, se você ficar fazendo muita hora, eu vou acabar me atrasando para limpar a cozinha, para terminar os meus serviços, tal. Então eu queria que você viesse logo. Ele falou: tá bom, eu já vou, só um minuto que eu já vou. Eu vou só descansar um pouquinho no sofá. E foi o que ele fez. Ele sentou no sofá. E ela, nos afazeres da cozinha,
acabou por esquecer um pouquinho aquilo. E quando ela se recordou, já tinha se passado 10 minutos. Então ela pegou e foi chamá-lo. Ela falou, ué, ele não veio? Vai demorar muito, deixa eu ir lá chamar. Aí quando chegou na sala, ele estava deitado, com a cabeça no encosto e caidinho para o lado a cabeça dele. Aí ela pegou e falou, ô Dito, já falei para você, venha logo se lavar para poder almoçar, para não atrasar o almoço, venha Dito. E ele não respondeu. Aí ela falou assim, eu acho que ele pegou no sono mesmo. Chegou lá, mexeu, chacoalhou um pouquinho ele assim, e ele não esboçou nenhum tipo de reação. Aí ela ficou assustada. Aí ela chacoalhou um pouco mais e ele continuou não esboçando nenhum tipo de reação. Ela correu e chamou a filha, que mora no mesmo quintal que ela, para vir ver por que o pai não respondia. Aí a filha, quando chegou, olhou, achou estranho e já logo chamou o SAMU. Quando o SAMU chegou, só constatou que ele já tinha falecido. E foi assim, ele foi tranquilo, ele foi sereno. Como foi a vida dele toda? Tranquila, serena, e ele desencarnou. E nós temos, né, a mania, nós temos o movimento de sempre achar uma culpa para a morte. Então, muitas pessoas no dia do velório dele falaram, tá vendo? Se ele não tivesse feito tanta coisa, se ele não tivesse se esforçado tanto, talvez ele não teria acontecido isso, que ele infartou, tal. Mas por quê? Porque as pessoas não enxergam como que é essa passagem, como é feita essa passagem. Se ela fez de uma forma tranquila e natural, foi porque foi merecimento da pessoa. Só isso. E acabou. Agora, quando nós fazemos uma passagem sofrida, uma passagem traumática, muitas vezes também é porque necessitamos fazer a passagem daquela forma. O fardo nunca é maior do que a gente possa carregar. Nunca. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, jamais nos dará um fardo maior do que nossa conta. E pensando nisso, pensando nessa passagem, pensando numa forma raciocinada, que esse sofrimento é necessário, que do jeito que eu vou fazer essa passagem é necessidade minha. Eu vou também usar um pedacinho da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec fala muito bem disso, quando ele diz assim: uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. Por quê? Então, a perda de um ente querido, a perda de quem amamos, a perspectiva de uma separação eterna e uma perspectiva do fim de tudo com a morte, é uma das ideias mais aterrorizantes que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento. A possibilidade da comunicação entre os que já fizeram essa travessia, que já fizeram essa passagem nos portais da morte, e nós que ainda estamos em provas e expiação do corpo físico, nos dá a certeza da imortalidade da alma.
E Kardec ainda diz assim: nós caminhamos em meio às lutas, sofrimentos, desafios, aos atropeços, às perseguições, às agressões. Caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta, toda prova é nuvem passageira do céu, da nossa evolução espiritual. Nos guarda no mundo espiritual a vida futura. Isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem suor e não sem ranger dos dentes, mas uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de nossa imortalidade. E a maior é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. Os esclarecimentos do Espiritismo nos leva à certeza da imortalidade e a necessidade de passar por esse sofrimento. Então, viva a vida. Eutanásia? Não. É ilusório nós imaginarmos que iremos passar para o mundo espiritual diferentes da nossa vida aqui. Que essa passagem vai nos transformar, que nós vamos deixar de ser o que somos aqui, deixar de sofrer o que sofremos aqui, quando nós fazemos a passagem para o plano espiritual, assim, vai se apagar tudo. Nós não vamos ser mais quem nós somos, nós vamos nos tornar uma pessoa muito melhor assim, com a morte. O que eu sofro nessa vida, se eu morrer, acabou. Eu passo para a vida espiritual muito melhor. Engano nosso. Engano nosso. Nós somos exatamente o que nós somos aqui na vida espiritual, na vida física, nós somos lá na vida espiritual. Tá? Não é magia, não é mágica, não é estralar dos dedos. Se estamos sofrendo aqui, abreviamos, mas continua o nosso desencarne, mas continuamos com o nosso sofrimento lá no outro mundo, no mundo espiritual. Continuaremos ser quem somos. Nada muda. Para ilustrar melhor o que eu estou dizendo para vocês, eu vou contar também uma passagem de André Luiz, que conta que existia um homem que ele era alcoólatra. Ele bebia até cair. E ele tinha uma esposa. E a esposa reclamava até cair. E teve um dia que este homem acabou falecendo, morreu, desencarnou. E a mulher, a esposa, não tinha mais de quem reclamar. Uma semana depois, morreu também, desencarnou. E o filho, sabendo que os dois eram muito ligados, tal, né? Ele queria saber como é que estava lá, do outro lado, como é que eles estavam na vida espiritual. Aí o filho chegou e perguntou para o Divaldo: seu Divaldo, o senhor pode, por favor, ver como é que tá os meus pais, tal, que estão lá desencarnados no mundo espiritual? Como tá meu pai? Aí o Divaldo falou assim: continua bebendo. E a minha mãe, como está? Continua reclamando.
Então, é isso. Nós somos isso. Nós somos o que nós, aqui ou lá, nós somos a mesma coisa, sempre. Então, isso mostra uma interação profunda entre o plano espiritual e o mundo físico. E que você leva o que você é para onde você for. O que faz você mudar, o que faz você se elevar, são suas ações, os seus atos, tanto aqui como encarnado, como no plano espiritual, como desencarnado. Mas o sofrimento que você vai ter que passar não é abreviando ele que você vai deixar de passar. Tá? Então, não é praticando a eutanásia que conseguirei abreviar o meu sofrimento. Certo? Então, era isso, meus irmãos, que eu tinha para passar para vocês. Obrigado por vocês me ouvirem e vamos passar para as vibrações. Então, Senhor de paz, de luz e de misericórdia, agradecemos a oportunidade de mais um Evangelho. Agradecemos as boas intuições dos nossos amigos do plano espiritual. E pedimos, em vibração e em prece, que reine a paz no mundo entre os homens, que ilumine a mente de todos os envolvidos e empenhados no achar a cura para esta doença que ora nos assola. Que console os corações aflitos das pessoas que perderam seus entes queridos. Vibremos pelas crianças e os trabalhadores da Casa Amiga, pelos nossos familiares e amigos. Vibremos por nossos lares e vibremos também por nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa semana, boa noite e fiquem com Deus.